O nome de Deus seja eternamente louvado, irmãos. Amém. Vamos iniciar esse culto a Deus em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos começar o santo culto louvando a Deus com os hinos. Você aí na sua casa, no trabalho, no transporte, onde estiver, nos ajude a compartilhar a live e convidar o povo de Deus para vir assistir o santo culto. Tivemos culto agora um pouquinho mais cedo, às 2 da tarde, e agora à noite de novo. Aliás, tivemos às 10 da manhã também. Bom, culto é mato agora, né? O que mais tem. Vamos louvar a Deus, que é tempo de buscar o Senhor. Vamos louvar o Senhor com o cântico 222. Glória ao nome do Senhor. Vamos cantar o hino 82, 82. O Senhor seja louvado, pois mandou sua luz, entoemos, ó remidos, hinos ao Senhor Jesus. Cantam todos os fiéis na presença do Senhor. Cantam hinos agradáveis, dê-lhe glória e louvor. O Senhor seja louvado, Ele é merecedor, pois tirou-nos desse mundo pelo seu divino amor. Cantam todos os fiéis na presença do Senhor. Cantam hinos agradáveis.
aclamado pela sua amada grei. Cantam todos os fiéis na presença do Senhor. Cantam hinos agradáveis. Dei-me glória, louvor. Glória a Deus. Vamos cantar para a oração o cântico 368, 368. Revelarás teus mistérios, Senhor, a todo aquele que crê. Pelo Espírito Consolador, concederás teu saber. Meu coração
Foi às 3 já? Tá doido, hoje está muito depressa o Zino. Muito bem. Vamos orar agora então, apresentar todo o povo de Deus nas mãos de Deus, como a Irmandade já está bem acostumada, como é a rotina, né, a liturgia, o andamento do Santo Culto. Agora é momento de oração, de nós buscarmos a presença do Senhor. Apresentar a Deus as nossas causas, nossos problemas, medos, preocupações, anseios, todas essas coisinhas chatinhas que levam tempo querendo tirar um pouquinho da nossa paz, da nossa alegria, tirando também às vezes o nosso foco nas coisas que nós estamos buscando. Mas temos certo que o Senhor, que cuidou de nós até agora, é o mesmo que vai cuidar até o fim, nos vai capacitar, ajudar, para que nós vençamos todos esses males, todas essas coisas que se levantam contra nós. Vocês aí em casa, na segurança do vosso lar, uma noite fria, mas que o Senhor possa aquecer o vosso coração, o nosso coração. De pouquinho a gente vai recebendo notícias boas, nesse caso, do regresso, da diminuição da incidência da pandemia, tanto em número de casos, quanto em número de mortes. É evidente que uma morte já é muito triste, mas não podemos deixar de agradecer a Deus que a gente já vê de mais perto uma vida um pouco mais normal. Eu já falei isso aqui, nem sei quantas vezes, a gente acha que nunca mais vai ser normal, mas dentro do que é possível, retomar a nossa vida cotidiana, dentro do que for possível ser normal. Vamos apresentar esse santo culto. Ajudem a orar, como a gente sempre pede, ajude a orar, ajude a clamar, para que nós entreguemos sempre nossa vida nas mãos de Deus e que o Senhor possa sempre nos tocar, ministrar aos nossos corações e nos fazer, irmãos, sempre resplandecer a sua luz, fazer com que nós tenha a luz de Jesus Cristo e que nós possamos com isso também glorificar ao Senhor, adorar a Deus de alma e de coração, mostrando ao mundo, confessando ao mundo a nossa fé e o que Jesus representa para nós. Vamos unidos, em nome do Senhor Jesus, buscar a presença de Deus em santa oração. Amém. Glórias a Deus, santo é o Senhor Jesus, louvado seja o teu nome, Senhor, glória a Deus. Pai nosso que habitas no céu, em nome de Jesus Cristo, estamos diante da tua presença, ajoelhados em santa oração, para agradecer sempre, pelo perdão dos nossos pecados, pois sentimos-nos perdoados por Deus, e sabemos que o Senhor cuida de nós, nos ajuda, nos ampara, nos protege pela sua luz divina e faz em nós sempre resplandecer a sua graça maravilhosa, mostrando para nós que nunca estivemos e que jamais estaremos sozinhos. Senhor, queremos te agradecer por este dia de vida que tu nos tem dado, pela oportunidade de poder estar cultuando mais essa noite, só hoje, pela terceira vez. E louvado seja Deus por isso, que nós possamos sempre levar a Deus as nossas orações, elevar ao céu as nossas petições e mostrar ao Senhor o quanto Ele é importante para nós, pois para nós é importante também se expressar diante de Deus e mostrar aos céus a nossa gratidão eterna pela salvação das nossas almas. Senhor, queremos entregar nas Tuas mãos os nossos pensamentos, os nossos corações e todos os nossos anseios e medos que por vida vêm, Senhor, nos tirando a paz, às vezes tirando o nosso coração das coisas de Deus e nos fazendo ficar em desespero, em grande inquietação. Mas nós te clamamos, Senhor, de alma e te pedimos, por favor, ajudai-nos, ó Deus, a estar no centro da Tua vontade. Ajuda-nos a estar, Senhor, fazendo aquilo que Tu requer de nós, para que sempre o Teu nome possa ser glorificado na nossa boca. Entregamos nas Tuas mãos os pedidos de oração da Irmandade. Usualmente são muitos pedidos, pois são muitas necessidades, e o Teu povo, Senhor, sem reserva, sem restrição, tem elevado a Deus as suas orações e os seus pedidos, na confiança de sermos todos nós atendidos por Deus. E por isso te rogamos, toma nas Tuas mãos a nossa vida, a nossa história, os nossos projetos, os nossos sonhos
e tudo aquilo que é nosso, que está entregue nas tuas mãos. E aquilo que ainda, por incredulidade, por inexperiência, ainda não entregamos em ti ou a ti, ajuda-nos a confiar cada vez mais e a crer que tu estás cuidando de nós como sempre cuidastes. O que precisamos fazer é entregar o nosso coração ao Senhor. Deus eterno, queira tomar nas tuas mãos a tua obra nos quatro cantos da terra. Teu povo tem trabalhado muito pela tua obra. Os irmãos da música, os diáconos, os cooperadores, os anciães. Cada um, Senhor, fazendo aquilo que tu tens dado de fazer. A luta tem sido árdua, muitas vezes as nossas forças se esvaem, mas entregamos na mão de Deus o nosso destino, o nosso coração. E te pedimos que faça de nós vasos de honra diante da tua santa presença. Ajuda, Senhor, as famílias enlutadas, aqueles que perderam seus entes queridos, não só para a Covid, mas para outra infinidade de enfermidades, que estão chorando, Senhor, nesse momento. Conforta os corações, ajuda, Senhor, fecha essas feridas, pois só o Senhor pode fazer essas coisas, só o Senhor pode entrar nos nossos corações e fazer aquilo que é aprazível aos seus olhos. Oramos pelo irmão Rafa, pela irmã Carol, que ela testou positivo para a Covid, as crianças, o Ben, a Manu, a Isa. Guarda, Senhor, todos eles, por amor do teu nome, e que em breve possam estar juntos de nós também, glorificando a Deus com saúde. Graças a Deus estão bem, mas estão, Senhor, retirados, isolados por segurança. É evidente que tem que ser assim, que eles possam ser também sempre ministrados por ti, como sempre foram, uma família fiel a Deus, que ama a palavra de Deus, e em todas as suas necessidades, o Senhor os possa fortalecer, ó Deus, e criar os caminhos que eles esperam de ti também. Toma nas tuas mãos todos nós e este santo culto, e fala conosco através da tua santa palavra. Nos ensina, nos ajuda a crer e faz-nos sempre meditar nela de dia e de noite, fazendo com que ela se renove dentro dos nossos corações, de acordo à santa vontade de Deus em nós. Assim, ó Pai, entregamos tudo na palma das tuas mãos, com ação de graças, por Jesus, Senhor nosso, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Vamos cantar o hino 266, 266. Salvador, nessa
Glória a Deus, louvado seja Deus. Cultos presenciais aqui no Alphaville, domingos às 10 da manhã e às 18h30, terça-feira às 14 horas, quarta-feira às 20 horas, sábados às 10 da manhã, culto das mulheres, e sábado às 20 horas, culto dos jovens. Culto online de segunda a sábado, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 8 da noite. E domingo, às 10 da manhã, às 2 da tarde e às 18h30 horas. Reunião de oração, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite. E aulas de música, todos os domingos, às 8 da manhã, antes do culto da manhã, das 10 da manhã. Próximo domingo, teremos Santa Ceia aqui no Alphaville, aí também online para vocês que nos acompanham pela internet. Então, um pedacinho de pão, um pouquinho de suco de uva, às 10 da manhã e às 18h30 horas. E na terça-feira, dia 10, na próxima terça, às 14 horas. Tá bom? Todos convidados, participem. A Santa Ceia é muito importante para a nossa fé. Então é necessário que todos participem e mantenham-se sempre conectados no Espírito de Deus, sempre conectados na comunhão, na graça de Deus. Tá bom? Continuamos pedindo a colaboração da Irmandade com alimentos não perecíveis para atendimento da mesa do amor, dos necessitados, atendimento da obra da piedade. Sempre que vier ao culto, traga alguma coisinha de alimento não perecível, que os irmãos vão e as irmãs vão montando as cestas básicas e vidas são atendidas em vários lugares com a colaboração da nossa querida Irmandade. Isso é muito importante, irmãos. É muito importante que se faça, porque assim nós vamos alcançando mais vidas para a glória de Deus. Bom, os dados bancários a gente passa depois, né? Antes da palavra. Acho que de aviso é isso. Então agora tem culto também às 10 da manhã, né? Culto online, todos os dias. Graças a Deus, para o povo de Deus poder ouvir a palavra do Senhor. E na sexta-feira, às 21h30 horas, tem a live do estudo bíblico, toda sexta-feira. Ela é ministrada pelo irmão Cosmo. Então participe também, é sempre bom aprender, adquirir conhecimento. E assim nossos horizontes vão se expandindo, vão se ampliando. A gente vai tendo mais conhecimento da palavra de Deus, tá bom? Vamos cantar o hino 142 para ouvirmos a palavra. 142. Tudo entreguemos a Cristo Jesus. Pode por nós resolver. Somente em Deus na senda de luz, e bem tranquilos iremos viver. Cristo Jesus tudo pode, conosco está, bênçãos dará. Ele do céu nos socorre, e nada nos faltará. Nosso conforto está em Jesus, paz e alegria só Ele nos dá. Somente Ele é quem nos conduz, o Redentor nunca nos deixará. Cristo Jesus tudo pode, conosco está, bênçãos dará. Ele do céu nos socorre, nos faltará. Senhor, Senhor, não podemos andar em seu caminho de vida e de amor. Por sua graça, Jesus quer nos dar fé e virtude, firmeza e valor. Jesus tudo
Glórias a Deus. Muito bem. O irmão Bruno vai pôr aí para a gente na tela os nossos dados bancários. Hoje é dia 3 já? Nossa, achei que era 2. Hoje é dia 3 de agosto de 2021, terça-feira. É isso mesmo, né? Terça-feira. Começou o mês. E a luta começou também, como sempre, né? Aliás, nunca termina, né? Mas não tem problema. Vencemos os outros, venceremos esse também em nome de Jesus. Então pedimos à igreja colaboração nas ofertas, nas coletas, nos dízimos. Esforcem-se, irmãos, como vocês têm feito. Não é uma cobrança, é também uma forma de agradecer. Que a Irmandade tem sido maravilhosa, atendido todos os nossos pedidos. Meu Deus, a gente faz porque tem que estar sempre avisando, sempre comunicando. A gente sabe que não é por mal, mas às vezes passa desapercebido. E precisamos muito da colaboração do povo de Deus nas ofertas e nas coletas. Para a Reforma do Limão a gente continua com ela pausada, que havia outras prioridades. Nós tínhamos um saldinho de caixa que acabou, agora a gente precisa repor para continuar. Espero em Deus esse mês inaugurar essa igreja, não vejo a hora, tem organista, tem músico, tem Irmandade da Zona Norte esperando para congregar, eu fico numa aflição, mas sei também que vem de Deus, tudo vem de Deus, e que o Senhor, no tempo certo, vai nos ajudar, mas contribuam. Banco Bradesco, agência 1382. Bradesco, agência 1382. Conta corrente 037 5530, dígito 4. 037 5530, dígito 4. Em nome da Congregação Cristã Apostólica. A nossa chave do Pix é alfaville@ccacristã.org.br. Alfaville com PH e 2 L's. @ccacristã.org.br. No Pix, eu não sei por qual motivo ainda, o banco não atualizou o nome da igreja, que a gente já mudou, antes era Congregação Cristã Ministério Jandira. E agora Congregação Cristã Apostólica. Faz um tempão que mudamos. E às vezes as pessoas ficam em dúvida, porque quando faz o Pix, aparece lá Congregação Cristã Ministério Jandira. Não sabemos por quê. Já perguntamos para o Bradesco e nem eles sabem. É brincadeira, né? Um banco desse tamanho, mas é a mesma conta, é tudo igual, está vindo para o mesmo lugar. Na verdade, cai nessa mesma conta que a gente anuncia fisicamente para os irmãos, tá bom? Só para esclarecer, para deixar a Irmandade tranquila, já houveram alguns questionamentos a esse respeito, e a gente sabe que é preocupação da Irmandade, não foi nenhuma crítica. Não, irmão, estou preocupado, parece que não é o mesmo nome. Aí a gente explica, tá bom, graças a Deus, a gente só não quer fazer nada errado. Então, muito obrigado pelo carinho. Aliás, só ficamos sabendo por causa de vocês, por vossa causa. Vamos fazer uma oração para agradecer, Brunão? Vamos agradecer, então, as ofertas e já pedir a bênção sobre a palavra. Senhor, te damos graça porque entramos nesse mês de agosto e estamos continuando trabalhando em prol da tua obra, e os teus servos e servas com alegria têm contribuído para semear no Evangelho de Cristo e para que ele também seja semeado por toda a terra. Abençoa, retribui, multiplica, prospera, abre as portas que estão fechadas e mostra a todo o teu povo que aquele que faz para a obra de Deus nunca ficará sem pago, pois o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Da mesma sorte, apresentamos a Deus a leitura e a explanação da tua santa palavra e pedimos que dê luz ao teu servo, para que tudo seja de acordo à tua vontade, pela luz do teu Espírito Santo, e que a nossa Irmandade compreenda bem a mensagem da palavra essa noite. Em nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Amém. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 1, no verso 9, Brunão. 1 Samuel 1, capítulo 1, verso 9. Ana roga a Deus que lhe dê um filho. Então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, sacerdote, estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. E votou um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor,
Eli fez atenção à sua boca, porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios. Porém, não se ouvia sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. E disse-lhe Eli, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse, não, senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então respondeu Eli e disse, vai em paz, e o Deus de Israel conceda a tua petição que lhe pediste. E disse Ana, ache a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Só até aqui, irmãos. Amém. Nós vamos, então logo Deus prepare, fazer a atualização das Bíblias da CCA. Quando fala que era já transliterada para uma linguagem mais atual, isso é bem antiga já, essa João Ferreira de Almeida é bem antiga. Não é essa também, mas essa impressão, essa forma de escrita. Quando diz o Senhor se lembrou dela, dá a impressão que Deus se esquece de alguém. É aqui, né, Bruno? Dá a impressão que Deus se esquece de alguém. E não é isso. A expressão quer dizer que Deus fez aquilo que ela pedia, Deus a alcançou naquilo que ela estava esperando. Deus lembrou dela, mas Deus a esquece de alguém. Então, nós vamos atualizar, se Deus quiser, as nossas Bíblias para uma linguagem mais atual. Mas, o que importa é que continua sendo a palavra de Deus, que todos nós a conhecemos muito bem, outros muito bem, outros bem pouquinho que nem eu, mas todo mundo tem alguma noção exatamente de como é o trabalhar de Deus nas nossas vidas. Aquele que tem um relacionamento com Deus, evidentemente que ele tem havendo essa proximidade, ele também consegue entender o mecanismo do trabalhar de Deus na nossa vida. Ana era casada com Eucana, como vimos aqui, tinha uma outra mulher, Eucana tinha várias mulheres, entre elas Ana e Penina, queridos irmãos, e Penina podia ter filhos e Ana não podia. Era estéril. E naquele tempo a sociedade cobrava muito da mulher isso, que desse filhos, né? Que ela fosse fértil, saudável, e filhos homens. Além de tudo, ela tinha a obrigação de dar filho homem, como se ela fosse capaz de decidir o que ia nascer do seu ventre. Ela tivesse algum controle ali no seu ventre, falar isso aqui vai ser menino, isso aqui vai ser menino. Eu não sei que tanto eles queriam um filho homem, porque se fosse assim não era para ter mulher no mundo, né? Mas era assim, porque era uma honra. A sociedade vai evoluindo, irmãos, ou involuindo, a gente nunca sabe, mas nesse aspecto evoluindo, e a formação da família também foi se tornando diferenciada ao longo dos tempos, até chegar aos dias de hoje, né? A família hoje é composta até por pessoas do mesmo sexo, pelo menos é o que a sociedade fala. Biblicamente é outra história, mas respeitamos. O fato é que ela se viu em embaraço, se viu entristecida, porque, como eu disse, naquela ocasião, naquele contexto, ela era uma mulher desonrada, ela era uma mulher inútil, uma vergonha. Vejam, não era de fato assim, mas era assim que a sociedade a via. Era assim que os próximos a via, inclusive a sua concorrente, a outra mulher do seu marido, que judiava dela, cobrava, né, falava, censurava, tá vendo? Você não pode ter filho, eu tenho um monte. Por isso que ele gosta mais de mim e de você. Mas vejam, Eucana amava mais a Ana do que a outra, mesmo sem ela poder ter filho. Para ele, não tinha problema. Quando ela chorava, dizendo, eu queria tanto um filho, queria tanto ter um filho, ele dizia, mas eu não sou melhor para você do que 10 filhos. Não estou aqui, eu não te amo. E era verdade, ele era muito afetuoso com ela. Mas, está aqui. 99% dos nossos conflitos estão aqui, na mente. Eles nem existem de verdade. Mas nós, pela sociedade, pela criação, pelo hábito, pela convivência, por influência externa ou de dentro de casa, interna, os conflitos vão sendo gerados na nossa mente. Para Deus,
Não havia problema algum de que Ana não pudesse gerar. Mas a sociedade havia impresso aquilo nela. E ela absorveu, ela comprou para si aquela ideia. Então, se a sociedade dizia que ela era uma desgraça, ela era uma desgraça. Se a sociedade dizia que ela era uma mulher seca por dentro, ela era uma mulher seca por dentro. E quanto mais falavam, mais ela aceitava e mais difícil se tornava que ela fosse mãe. Os irmãos veem que há várias mulheres que lutam a vida inteira para ter um bebezinho, um casal, faz inseminação, faz tantos tratamentos de fertilidade, de reprodução humana assistida, aí de repente abre mão. Fala, bom, acho que Deus não quer, não é para nós. Aí o que fazem? Vão adotar um bebezinho, uma criança qualquer, de qualquer idade. Adota a criança, passa 6 meses, 1 ano, a mulher engravida. Porque o conflito saiu da mente. Saiu, ela se libertou daquilo, ela decidiu que aquilo já não tinha mais influência sobre ela, aí a natureza trabalha. Quando nós abrimos mão, o que a palavra fala? Quando o homem tira sua mão, Deus coloca dele, irmãos. Glória a Deus nas alturas. E se nós alimentarmos os conflitos da nossa mente, no nosso psicológico, no nosso consciente, no nosso inconsciente, sem saber, às vezes, estamos colocando a mão naquilo que Deus está trabalhando. Estamos dando palpite, estamos pondo cunha, colher de pau naquilo que Deus está fazendo. E o Senhor já diz essa noite para nós, pela sua palavra, calma, controla os teus pensamentos e o teu coração. E o anseio, a ansiedade do teu espírito, para que você não atrapalhe o caminhar de Deus, o trabalhar de Deus na tua vida. Às vezes o Senhor está ali tecendo alguma coisa linda para você, e você vem desesperadamente, puxa um fio e desmancha tudo. Às vezes Deus está pintando um quadro bonito, com uma história bonita para você, mas ele é cheio de detalhes, ele é cheio de pormenores, ele é cheio de nuances, ele tem sombras que demandam tempo, cuidado, atenção, perícia na mão. E às vezes, desesperado, você esbarra na tela, faz um borrão. Ah, meu Deus, é muito mais difícil reformar do que construir. Então, em nome de Jesus, faça como fez Ana. Ela entendeu, Senhor, isso é coisa de Deus. Eu sei que o Senhor cura. Eu sei que o Senhor opera. Ainda que a sociedade não tinha esse hábito, muito hábito, de estar no templo, de estar orando. Se você vê que no Velho Testamento, poucas vezes falam-se de votos, de alguém que foi no templo, fez um voto ao Senhor. Abraão, que foi sacrificar seu filho Isaque, por uma obra divina que Deus fez, vocês se lembram que Sara não podia ter filho e tal. Ana, que não podia ter filho, mas são poucos os casos, são poucos. Porque a humanidade, o povo ainda não tinha aquela proximidade com Deus. O ministério de Jesus demorou muito para vir. Vejam, meu Deus, demorou muito para vir. Samuel, que ungiu Davi. Meu Deus, foi longe. Para chegar em Jesus, imagina para chegar em nós. Queridos e amados irmãos. E tudo isso foi um ato também de desespero de Ana, de dizer, bom, só Deus pode me fazer isso. Só Deus pode abrir minha madre. Só Deus pode fazer aquilo que eu preciso, aquilo que eu busco. E foi na presença de Deus. Quando você não vai na presença de Deus, você está num modo de passividade, de offline. Você está parado, inerte, prostrado. E as coisas não acontecem. Quando você vai à presença de Deus e você se posiciona, você busca, você bate, você chora, você anseia, você começa a aparecer mais do que o normal. E torna-se perigoso, porque chama a atenção dos que estão à sua volta e chama a atenção do nosso adversário também. Então você percebe que fazendo ou não fazendo, de uma forma ou outra você sofrerá algum dano. Se for para sofrer, irmão, sofre lutando por aquilo que você acredita. Sofre lutando por aquilo que Deus pôs no teu coração. E faça, sem medo, confiando no Senhor. O que a palavra diz, confia no Senhor as tuas obras, e Ele estabelecerá os teus pensamentos.
Confie em Deus. E o Senhor vai te dar uma boa mente para você chegar até o fim naquilo que você planejou fazer. Glória ao nome santo do Senhor Jesus. Querida irmandade, ela vai até o templo, começa a orar a Deus, porque falou, não tem mais o que fazer, não tem mais aonde ir, eu não aguento mais essa afronta, porque o conflito estava na mente, como nós dissemos aos irmãos no começo. Prezada irmandade, e vai orando, clamando a Deus. Então ela saiu de um estado de passividade para ser ativa, para ir para frente, de ir atrás daquilo que ela precisava. E chamou a atenção do sacerdote, estava sentado numa cadeira, começou a olhar para ela, só abria a boca, mas não falava nada. Ele falou, essa mulher não está normal. Você vê que ele também não tinha experiência de ver o povo buscando a Deus, porque o Deus era ele. Ele era a voz de Deus. Não tem que falar com Deus, fala comigo. Eu falo com Deus e te respondo. Se falava mesmo, se Deus respondia mesmo, Deus o sabe. Então essa atitude de Eli também foi porque ele se sentiu de alguma forma afrontado. Sempre fui eu que falei com o povo. Aqui não está escrito, mas é só você ver o contexto da história e ver como os sacerdotes eram tratados e qual era a função deles no templo. Ele vai e fala, só pode estar bêbada. Ela não sabe que é comigo, que tem os turnos da adoração, que a gente fala com Deus e depois a gente responde ao povo. Nesse tempo o povo ainda entrava no templo, mas antes lá no templo de Zacarias nem no templo entrava. Então, aparecerão espíritos. A concorrente de Ana, que a judiava, a sociedade que a pressionava como um todo, família, amigos, sociedade, igreja, a vaidade do sacerdote, porque lá na frente ele foi se desvirtuando, porque um pecado não nasce do dia para a noite, ele começa 10 anos atrás e se consuma 10 anos para frente, porque o pecado gera a morte, não é assim, ela vai sendo gerada, ela vai te distanciando de Deus, até que você morre espiritualmente, no sentido de perder a graça de Deus. Mulher, até quando estarás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Ele não estava preocupado se ela estava orando. Ele não estava preocupado se ela estava chorando, se ela estava com dor de barriga, se ela estava com o nome no SPC. Ele não estava nem aí. É comigo que ela deveria falar. Às vezes, irmão, glória ao nome do Senhor. A vaidade grita nos nossos ouvidos. A vaidade nos impele. Ela nos faz ser agressivos. Ela nos faz agredir as pessoas que estão à nossa volta para defender o nosso território, o nosso espaço. Isso aqui é meu espaço. Você não deve invadir esse espaço, irmão. Tenha paz no teu coração, irmã. Em nome do Senhor Jesus. E não se preocupe com o teu espaço, com o teu lugar. Vou defender meu lugar no mundo. Oh, irmão, defenda o teu lugar na glória de Deus. Defenda o teu lugar no céu, na habitação do Senhor, onde tem uma morada esperando a todos nós, irmãos. Glória ao nome santo do Senhor. Aí Deus, que já tinha ouvido a oração de Ana, e sabia o intento do coração do sacerdote, e sabia o que estava por vir com esse sacerdote. Estar aqui não é sinal de santidade, não. O homem é fraco, o homem é sujo, é pecaminoso. Todos nós pecamos diante de Deus, rotineiramente, cotidianamente. Aquele que diz não tem pecado, já pecou, que é mentindo. Falou mentira, já pecou. E o Senhor vai e permite aquilo. Mulher, até quando estás tu embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Aí o Espírito de Deus vem sobre ela, de dentro do seu ser, do íntimo do seu ser. Glória ao nome santo do Senhor. E põe nela, na sua boca, nos seus lábios, palavras de firmeza, porque ela já não era mais a mulher que chorava, que estava lá humilhada. Não, ela era uma mulher forte. Porque quando nós nos prostramos diante de Deus, nós ficamos de pé diante do demônio. Glória ao nome do Senhor. Tudo que você vê na Bíblia, tudo que você vê de milagre na Bíblia nasceu com oração, irmão. A ressurreição de Cristo nasceu orando no Monte das Oliveiras antes da crucificação. A oração é a chave da vitória.
A oração é um poder de Deus manifesto na vida do homem. A oração é a comunicação de Deus com o divino, com o céu. Ora, igreja de Deus, e o Senhor te fortalecerá, te tirará, irmãos, de uma caverna e te porá num altar de exaltação. Diz o Senhor para todos nós essa noite. Bendito é o nome santo do Senhor. Então, amada igreja, ela vai cheia do Espírito de Deus, responde: não, meu Senhor, não tenhas tua serva por filha de Belial. Eu não tenho bebida forte alguma, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Tenho falado com Deus, da multidão dos meus desgostos, dos meus lamentos. Aí o Espírito de Deus que estava nela passa por ele. Ô mulher, então vai em paz. E o Deus de Israel conceda a petição que tu pediste. Ele não perguntou o que você pediu. E ele poderia, ele era o sacerdote. O que você está pedindo? O que você está orando? Ainda mais sendo uma mulher que era sempre subjugada, independente de que mulher fosse. Evidente, não as da realeza, mas a plebe, o povo comum, como qualquer um. Mas aí ele temeu, porque ele ainda conhecia a voz de Deus. Ainda que ele já tivesse começado a se distanciar. Ele falou: isso aí é a voz de Deus. Eu ainda me lembro muito bem. Pode ver, irmão, que às vezes a pessoa para no caminho, vai para o mundo, vai para as drogas, vai para a prostituição, mas ele nunca esquece como é a voz de Deus. Ele sempre sabe, ela sempre sabe: Senhor, eu bem me lembro quando a tua palavra falava. É igual andar de bicicleta, não esquece nunca mais. Você fica destreinado, mas não esquece nunca mais. Você sabe direitinho o que tem que fazer. E o Senhor está mandando essa palavra para te dizer: Ana, usando uma metáfora, todos nós, a toda a igreja, o Senhor chama de Ana essa noite e diz: continua orando. Aparecerão alguns Elis no teu caminho que vão querer tomar a direção, direcionar a tua oração, direcionar a tua adoração, direcionar a tua fé, mas o Senhor te diz pela palavra: resista. Pode ser pastor, pode ser ancião, pode ser quem for, pastora, bispo. O negócio é com o Senhor Jesus. E naquele dia Ana deixou claro, não com o Senhor Jesus, porque eles nem o conheciam ainda, ele ainda estava com o Pai, mas com Deus, Pai de todos nós e de Jesus, nosso Senhor. Tenho falado com Deus da multidão dos meus desgostos. Tenho falado com o Senhor. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Fala com o Senhor. Entrega a tua vida nas mãos de Deus e confia na palavra. Confia no Espírito de Deus que está sobre você. E essa noite o Senhor manda te dizer: eu vou tirar todos os conflitos da tua mente, do teu coração. Não se adora a Deus com a mente, se adora a Deus com o coração. A mente concebe, acredita, realiza a existência de Deus pela minha mente, pela razão, pelo que eu vejo, pelo que eu estudo, pelo que eu examino das Escrituras. Realmente Deus existe. A minha mente concebe isso e o meu coração adora a Deus. Glória a Deus nas alturas. Então, irmão, tira esse conflito da tua mente. Não tenta trazer o sentimento do Espírito Santo para a mente. O sentimento do Espírito Santo se vive e é nutrido, e é criado, é gerado, é cuidado dentro dos nossos corações, amados irmãos. Dentro de nós, igreja de Deus. E a mente cuida do carro, cuida do trabalho, cuida do filho, cuida dos relacionamentos, cuida da sociedade como um todo. A mente é aquela que te diz: 8 horas tem live. A mente é aquela que te diz: 3 horas da manhã, irmão Rafa está orando. Mas de nada adianta chegar com a mente lá, ou seja, fisicamente, sem estar com o coração, que é espiritualmente. Então, em nome do Senhor Jesus, Ana, prepara-te. Deus vai gerar alguma coisa maravilhosa na tua vida. Deus vai criar coisas excelentes para você. E você se surpreenderá tanto, que até aqueles que foram contra você terão que te abençoar, diz o Senhor. Então não temas, fica firme no Senhor. Adora a Deus, limpa a tua mente, medite, irmão.
Quando a palavra fala meditar de dia e de noite, é meditar mesmo. Na lei do Senhor, medita de dia e de noite. Senta num cantinho, deita na tua cama, lê um trechinho da palavra e fica em comunhão 10 minutinhos antes de dormir. Você vai ver que sono gostoso você vai ter. Ô Senhor, parece que eu estou vendo Ana lá no templo. Poxa vida, como eram difíceis as coisas. Olha, ela estava em adoração. Senhor, parece que eu também estou passando alguma coisa assim. Estou orando, estou buscando, mas está tão difícil de alcançar. Medita, irmão. Medita na palavra de Deus. Medita nos favores de Deus. Ora, o Senhor está no volante do carro. É meia hora até o trabalho. Poxa vida, tira 5 minutinhos para falar com Deus. Quando você fala com Deus, você fala com você mesmo. Faça análise, vá no psicólogo, vá no psicanalista, vá no terapeuta, vá em tudo que você puder, mas não deixa de ir ao Senhor. Você vai ver o bem que isso vai te fazer, se você vai doutrinando a tua mente, você sabe que o nosso cérebro precisa ser treinado, ele vai sendo treinado, esse conflito. Qual que é o conflito da carne com o espírito? É da mente humana com o coração de Deus que está em nós. E na maioria das vezes, nós nos deixamos vencer pelas coisas dessa vida. Convencer-nos de que não somos capazes, aceitar uma depressão, aceitar um fim de um relacionamento, aceitar que você é um fracassado, aceitar que você perdeu, aceitar que Deus não te ama, porque alguém te colocou, a tua mente diz que você pecou, Deus não vai ficar feliz. Se Deus não está feliz com você, para não estar feliz, para começar a te odiar, irmão, não existe isso. Deus é misericórdia. Deus não te julga como você julga, Deus não te mede com a mesma régua. Você errou de novo, agora você vai ver. Não é assim, Deus não é homem, Deus é Deus. Então pensa bem nessa palavra, recebe ela no teu coração e busca o Senhor de toda a alma. Você pode ter certeza, essa noite vai ser boa que só. Essa noite vai ser uma gostosura para você. Você vai deitar, descansar, dizer: Senhor, dá aquela respirada funda, relaxa, ora a Deus, põe uma musiquinha. Está enjoado de ler a Bíblia? Lê um livro bom, um livro gostoso. Assiste um programa gostoso um pouquinho antes, alguma coisa legal, um filme bacana. E vai falando com Deus. Deus vai se comunicar com você de tudo que é forma possível. Num outdoor de rua, de rodovia, numa mensagem no Facebook, uma mensagem no WhatsApp, uma mensagem na placa de um caminhão. Nossa, Deus, uma musiquinha, alguma coisa, um cheiro. Nossa, isso aqui tem cheiro da minha mãe, olha, coisa boa. Se deixa tocar por Deus, Ana, deixa Deus tocar em você e te ajudar a alcançar novos horizontes. E mais longe do que você pode imaginar, e muito melhor do que mais longe, é chegar feliz no destino final. Deus seja louvado. Amém. Oremos. Não vamos orar, vamos cantar, né? A gente faz assim diferente agora, né? Os online é assim. E agora, o que tem que fazer então? Cantar o hino. Bruno, não atrapalha não, que eu tô fazendo curto aqui. Hino 3, vocês precisam ver ele que bonitinho que ele tá de toque. Eu deixei o celular ali, ó. 3, 4, 2. Deus vai preparar. Já estou prometendo pra vocês faz dia já. 342. Vamos lá. Suspeito falar, né? Eu amo demais sim. Quem pode dar-nos as forças
Senhor, graças te damos por até aqui nos ter ajudado e fortalecido os nossos corações para celebrar esse santo culto de adoração a Deus. Te damos graça pela oração, pelos hinos, pelos anúncios, pelas ofertas e muito mais pela tua palavra, que cantou na nossa alma, dentro dos nossos corações. Queira abençoar a noite do teu povo e dar a todos nós um descanso de paz, para que amanhã possamos voltar à nossa luta cotidiana e em todas as coisas sermos mais do que vencedores. Fazemos agora juntos a oração de nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz de Deus e a graça de Jesus dentro dos nossos corações. Amém.